Foi com a arte de trabalhar a tela que ganha o nome dentro e fora das fronteiras de Portugal, mas o campo de trabalho do nosso convidado desta noite abarca também o desenho, a escultura e a performance. Expõe regularmente desde 1990, mas o seu percurso só se cruzou com Macau há pouco mais de 4 meses, no âmbito do Fórum dos Lusotalentos. Regressa agora ao território para uma exposição a título individual. O artista plástico Carlos Farinha é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite. Obrigado, Carlos, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Regressa a Macau com uma exposição sobre Macau. Depois de ter cá estado há 4 meses, mas uma exposição para a qual tinha sido convidado antes ainda de ter pisado Macau. Como é conceber Macau sem conhecer um território tão sui generis como este? É verdade. Para já, antes de mais, boa noite. Foi um desafio que, por acaso, foi preenchido pela minha vinda através do Fórum dos Lusotalentos, sim, que permitiu ver Macau. Porque inicialmente não era para expor a minha visão de Macau, era para o meu trabalho normal. E já que eu tive a possibilidade de vir cá, resolvi fazer algo de propósito. Expõe 12 trabalhos nesta primeira exposição individual que faz cá em Macau. 12 trabalhos foram feitos nestes últimos 5 meses, então? Sim, é verdade, sim. 5 meses basta para montar uma exposição. É um trabalhador metódico, no sentido de pinta todos os dias? Sim, todos os dias, das 8 às 6, das 9 da manhã às 6, sou extremamente metódico, isto é, no sentido em que gosto imenso daquilo que faz e acho que para haver frutos daquilo que fazemos temos que trabalhar todos os dias. Que visão apresenta de Macau, esta sua Macau que traz à Rua da Terceira, à Galeria OIN, creio eu? Que visão de Macau é? Uma cidade caótica, é uma cidade colorida, é o quê? Bom, não é uma visão literal do termo, não é fragmentos da cidade, é apenas e só pequenas sensações que tive, expressas em pequenas ironias. Tenho uma representação de Macau, sim, uma espécie de um mapeamento de Macau, com guerreiros. Esse talvez seja o quadro mais representativo de Macau. Depois são pequenas conversas que tive com chineses, com macaenses e até com portugueses sobre Macau. E dessas conversas saíram estes trabalhos, em que, na grande maioria do caso, são figuras únicas que são representadas. Dou o exemplo de uma senhora que tem um leque, uma espécie de abanico, que está a mexer o abanico. E este quadro, especificamente, vem de uma conversa que tive com uma senhora em Portugal, que eu disse que eu ia a Macau e ela falou-me que o leque, no século XVIII e XVII, foi essencialmente construído entre Macau, Hong Kong e Taipei, que faziam um tipo de leque muito específico, que eram as chamadas mil caras, e que foi de onde saiu a chinoiserie para a Europa e as cortes portuguesas e espanholas. Em termos pictóricos, em termos de cor, quais é que são as cores com que Macau lhe evoca? Bom, eu pus vermelho, amarelo, dourado e cores fortes, garridas, mas e também foi dependendo de trabalho. Tenho outro trabalho que eu acho bastante interessante, que chama-se O Gigante, que é uma terra e onde pus um chinês enorme em cima a olhar para a lua. Esse quadro representa mais o lado chinês da questão, que atualmente o poderio da China é fortíssimo e sente-se em Portugal de uma maneira tremenda. A EDP pertence a chineses, daí essa a necessidade que senti de mostrar quem é o gigante neste momento. O gigante, um gigante irónico, ou revela também, dizia que a China tem um peso enorme neste momento no mundo, sim. Em Portugal o mesmo acontece. Há contrapartidas a este peso. Como é
Como é que um artista plástico português olha para este domínio da China? É com alguma ironia? É um domínio bem-vindo? Ou reflete um bocadinho também aquele receio que existe um pouco por todo o mundo, do medo amarelo que se falava, por exemplo, no início do século XX, de uma China forte? Pois, a outra questão é que eu pintei o chinês de dourado, é todo dourado. Mas o facto é que neste momento, sim, a China, o mundo tinha colapsado, isso é um facto. A dívida dos Estados Unidos, quem comprou basicamente foi a China. Daí que temos super dependentes da China. Eu não vejo isso como um mal. A única diferença é que temos que nos precaver um bocadinho, isto é, tentar também ser mais independente, deixar-nos apoderar pelo sentido económico do termo, isto é, fomos comprados. Aqui, toda a Europa e os Estados Unidos deixámos-nos comprar. O capitalismo fez com que a China ganhou cotas de mercado na Europa e nos Estados Unidos. Dizia há pouco que o convite para expor cá em Macau surgiu antes ainda de ter conhecido o território. Como é que um artista português sem ligações ao território consegue fazer vincar o seu trabalho a 10 mil quilómetros de distância? Como é que este convite se formalizou? Foi através da internet, viram o meu trabalho e gostaram e participei de umas coletivas que eles estavam a organizar, que enviei trabalhos, sem os conhecer, enviei via postal e foi naturalmente. São pessoas extremamente afáveis, que eu agradeço desde já a toda a equipa da Yao-Hin Gallery, a Florence e ao Carlos Kwan. Este convite pode abrir portas para outros mercados. Há um paralelismo pictórico com a nova arte que aparece que está a aparecer na China. Recorre muitas vezes a figuras com um certo exagero. O colorido também é um colorido que faz lembrar muito a nova arte chinesa. Este paralelismo existe. Quando olha para a sua arte e quando olha para a arte contemporânea chinesa, vê alguns traços de similaridade? Eu vejo traços de similaridade, mas embora para mim a questão desses pontos de contacto não é o mais importante. Eu sei que a arte contemporânea chinesa é poderosíssima, é fortíssima, mas a minha ambição também não é competir com esse mercado, porque acho que é muito difícil o mercado da arte em todo o mundo, então na China é terrível, é muito difícil abrir as portas do mercado asiático. Estou a tentar e as coisas estão a correr bem. Aliás, tenho vendido cá, que é uma coisa que não estava à espera, mas a minha forma de fazer as coisas é algo que fui desenvolvendo já há alguns anos, e se há essa similitude com os artistas chineses é porque se calhar alguma das questões que eles colocam são iguais a mim, são iguais às minhas questões a 10 mil quilómetros da China. Falava da questão da venda. Enquanto artista, constrói um repositório pessoal? Há quadros que não vende? Ou tudo o que produz, mais tarde ou mais cedo, através de galerias ou através de contacto pessoal, será vendido? Há 3 ou 4 que não vendo, que são marcas muito fortes para mim. São sobretudo aqueles mais pessoais que representam familiares, ou então são quadros que marcaram uma charneira em termos de técnica ou de conceito. Mas, essencialmente, para mim o que é importante é o processo, isto é, aquilo que já falámos anteriormente, que é ir ao ateliê e desenvolver uma prática, ir todos os dias. Não é fácil, porque já são 25 anos a trabalhar, e ir todos os dias de manhã, entrar às 9 e sair às 6, é preciso gostar-se muito daquilo que se faz, como qualquer profissional. E foi isso que eu tentei desenvolver durante estes anos, foi esse gosto para ir para o ateliê e fazer as minhas coisas.
depois de ter estudado escultura. Sim. Como é que alguém que estudou escultura acaba num universo que não sendo completamente distinto, em termos de materiais, por exemplo, em termos da própria ideia de volubilidade da forma como se trabalha a arte? Está quase nos antípodas, falamos em termos de dimensões de algo completamente distinto. Como é que alguém que... Para já, onde é que surgiu o apelo da escultura? É muito simples. Eu já pintava antes de entrar para a faculdade. Aliás, ganhei uma série de prémios enfim, já tinha desenvolvido a minha forma de fazer, a técnica, tinha tido uma série de cursos para aprender técnicas de pintura e chego à faculdade, ao terceiro ano, tenho que se escolher entre pintura e escultura e eu olhei para o curso de pintura e não me atraiu, porque aquilo que eles me iam me ensinar não me ia acrescentar nada. E eu pensei assim, bom, vou para a escultura para aprender mais, para ver mais e saber mais. E escolhi escultura exatamente por uma questão de tentar aprender mais coisas, ir para além da própria bidimensão que representa a pintura, ir para a terceira dimensão. A escultura, neste momento, regressa à escultura com frequência ou é uma espécie de sidekick, é um hobby que volta quando a pintura já o enfastia um bocadinho, passa a expressão? Eu faço uma experiência de escultura, aliás, todos os anos, mais no campo da cenografia, faço o Festival de Banda Desenhada da Amadora. Há 20 anos sou cenógrafo, já fiz cenografias principais, em que uma das minhas características é a terceira dimensão, isto é, faço escultura em cenografia e faço pequenos objetos. Dentro talvez de 2, 3 anos já estou a preparar uma série de peças que eu estou a desenvolver com calma, com novos materiais, em que usa a escultura de uma forma muito mais afirmativa que atualmente. O Carlos Farinha, escultor, tem uma linguagem pictórica diferente do Carlos Farinha, pintor? Ou as tais personagens exageradas que falávamos há pouco, o tal gigante chinês dourado de que falava na pintura, se saltasse para uma realidade tridimensional, seria exagerado também e dourado também? Eu acho que é isso, exatamente. A experiência que tenho feito tem sido uma transposição deste meu universo bidimensional para a terceira dimensão. Falta atualmente algum contexto, isto é, como apresentá-lo, a forma, o tamanho, o material, mas sim, é exatamente uma transposição direta neste momento. Embora esses trabalhos de cenografia que eu tenho tido a fazer, ou tentado a fazer todos os anos, é uma coisa muito mais conceptual e racional na abordagem da escultura. Mas estes objetos que estou a fazer está-me a dar muito prazer e eu queria mostrá-los com muito calma. Como é que um miúdo de 15 anos, viver numa pequena aldeia beirã, convence os pais que estamos a falar da década de 80, que o seu futuro está nas belas artes e está na pintura e está na escultura? É um professor de educação visual que disse aos meus pais, este menino está aqui perdido, ele tem aqui para as belas artes. E para além disso tenho um familiar que é artista e na altura, se não estou em erro, estava em Itália. Tenho um segundo tio, que é um artista plástico chamado Ribeiro Farinha, que tem o ateliê nos Rocheus, ganhou uma bolsa e estava numa bolsa em Itália, na Regina Emília, é ceramista, e daí de alguma forma havia já alguém que apontasse o caminho e que dissesse que é possível estar nesta área. Mesmo meus pais foram impecáveis e a ceder e deixaram-me ir, até porque tinha acabado de vir de França também. E eles, de alguma maneira, não sei se não foi um pouco também por ter saído do local onde tinha a minha área de conforto, que era ao pé dos meus amigos em França, ia para uma pequena aldeia, ter novos amigos e dar todas as possibilidades para eu ter o meu futuro. Como é que o facto de ter crescido em França moldou o seu caminho, se é que o moldou? Sente que a arte que faz hoje seria diferente se tivesse nascido em Portugal? Se tivesse crescido em Portugal? Eu sinceramente acho que sim, por uma razão muito simples.
Acho que, aliás, quando penso em francês, sou muito mais racional e questiono muito mais as coisas. Quando penso em português, sou muito mais emotivo e sensitivo e isso faz com que a minha relação com as coisas que faço é muito crítica e segue muito o pensamento muito francês, francófono, a questão de um certo existencialismo, mas de facto marcou-me porque só há uma questão aqui que para mim é pertinente. A história que eu aprendi foi a história francesa, embora isso seja marcante depois numa segunda fase, não se percebe muito bem, mas os canais de questionamento, os canais mesmo até de autoconhecimento, em que se põe muito mais em causa aquilo que se aprende. Isso é muito francês em termos de atitude. E esse background, o facto de olhar de certa forma de olhar para Portugal como se olhasse a partir de fora ou com um background de fora, faz da sua arte mais crítica, mais aquilina. Eu pergunto-lhe isto porque há temas que nas suas obras que são profundamente portugueses, mas são portugueses não de uma forma, eu diria, sintomática, não do o fado chorado como existe em Portugal, não uma ideia de ruralidade e de solidão, mas uma leitura um bocadinho diferente. Deve-se a esse background francófono, como dizia. Sim, sem dúvida. Porque de alguma maneira consigo criar uma distância, é uma distância próxima. Porque é difícil é contar coisas simples e contá-las de uma maneira que seja legível, porque existe um certo distanciamento. É como estar aqui neste preciso momento em que eu estou a ver, não estou a ver nenhum cenário, estou a ver uma parede verde, mas eu sei que os telespectadores estão a ver o cenário digital. E esta distância é que eu tento fazer nos meus trabalhos, encontrar ali uma espécie de calagem, um espaço em que a obra pode ser elegível, isto é, pode ser lida por toda a gente, para mim é extremamente importante, a questão do objeto artístico chegar a um grande público. Não é a minha ambição ter um discurso elitista em termos de apresentação de obra. Acho que a arte contemporânea esticou muito o elástico e deixou, como é que eu posso dizer isto? A arte contemporânea devia ser é uma arte de manifestação, isto é, há uma coisa que é a charneira da arte, que é os limites da arte. E durante estes anos levou-se a um tal extremo esticar do elástico que pelo meio perdeu muita gente, que deixou de acreditar na própria arte. De tal maneira deixou de acreditar que põe em causa a sua existência. Isto deveu-se a quê? É que essa arte de charneira, essa arte de arte contemporânea que devia estar no limite, ela é uma reação a um discurso institucionalizado, isto é, que era um discurso de regime em termos de apresentação de arte. Não sei se estou a fazer-me compreender. E o que se passa neste momento é que a arte contemporânea é arte pelo mercado. É só uma questão de dinheiro. Não quer dizer que o artista seja bom ou mau, não. Porque na altura, as charneiras, estamos a falar no século XX, era uma reação a algo. Era uma reação a um movimento artístico que criava-se outro. Necessitava que o trabalho fosse mais expressionista, era porque estavam aí por uma linha impressionista. Necessitava que o trabalho fosse mais minimal, era uma luta a trabalhos mais surrealistas. Havia sempre esse jogo de poder. Nesse sentido, tem uma reação positivista no sentido de um fim da arte, tal como se falava no início do século XX, do fim da história. Pergunto-lhe isto porque vemos hoje em dia artistas que só pelo facto de terem caído no goto de uma máquina mediática, vendem por milhões, não importa se a obra é ou não algo único, se ao contrário de único, até é de certa forma standardizado e vendido em caixas, como se vendia o caso da pop art. Teme que, de certa forma, não haja um retrocesso neste processo de evolução
que voltemos ao básico, que voltemos. E perguntava já agora também, imaginava-se, por exemplo, a criar algo não figurativo? A sua grande marca é o figurativo, personagens bem delineadas, personagens bem demarcadas. Imaginava-se a fazer o contrário, pintar uma tela branca com um ponto negro, por exemplo? Sim, perfeitamente. A grande questão aqui para mim é que todas as linguagens são possíveis e o grande problema é que a arte contemporânea, ao deixar de ser legível, fez com que se transformasse num produto de mercado e deixou de fazer sentido existir o autor. Para mim, a grande questão para mim que é essencial é a questão da autoria, que é aquele que faz a obra é um autor e que o lado oficial seja presente para poder, exatamente para que os discursos de charneira existem. Nesse sentido, quando é que um autor... É possível que um autor tenha mais do que uma única voz? O Carlos Farinha, para ser Carlos Farinha, tem que se apresentar com este tipo de padrão pictórico que se dá a conhecer cá em Macau, ou um Carlos Farinha abstrato continuaria a chamar ou teria a mesma capacidade para se afirmar junto do público? Eu acho que não. Acho que, isto é assim, poderia fazer coisas diferentes e assinar da mesma maneira, mas de facto as pessoas que me conhecem o meu trabalho, se vissem uma coisa diferente, não o reconheceriam como tal. Já a questão da autoria nesse aspecto tem a ver com um determinado tipo de desenvolvimentos técnicos, de gama cromática. Existe depois, pode haver transformações da própria obra e transformar-se, imaginamos daqui a 10 anos, passa a ser totalmente abstrato, mas tem a ver com o percurso. Não é amanhã faço uma coisa ligeiramente diferente ou completamente diferente. Mas de facto poderia fazer, sim, poderia fazer coisas diferentes e assinar pelo mesmo nome, mas a forma como as pessoas que conhecem o meu trabalho seria diferente. Demorou muito tempo a encontrar a sua própria voz, neste sentido, ou teve um percurso picassiano, chamemos-lhe assim, de uma fase azul e de uma fase rosa até encontrar a sua própria forma de pintar? Demorou muito tempo. Iniciei-me em 89 e só foi em 2004, 2005 que senti necessidade de fazer este tipo de trabalho que estou a fazer agora. Até lá foi experimentar, passar por fases não figurativas, figurativas, e em 2004 eu disse, não, isto é que me dá prazer, isto que vou fazer, isto é que eu gosto, e vou fazer isto, e estou-me a borrifar para as opiniões de toda a gente. Aquilo que importa sou eu. E aquilo que eu fiz a partir daí teve a ver exatamente comigo próprio. Uma necessidade tremenda de comunicar e de ser narrativo. Sente muito o peso da crítica, não? Dizia que há pouco que sentiu a necessidade de ser o Carlos Farinha, independentemente daquilo que os outros pudessem dizer. A crítica uma má crítica pode terminar uma carreira. Basicamente já deixou de existir crítica, fundamentalmente, porque a forma como a arte está feita neste momento, eu não acredito na crítica que possam fazer. Eu acredito numa boa crítica, uma crítica construtiva, mas porque atualmente até dizem ser melhor ser falado, mesmo que seja mal, do que propriamente ser a indiferença. A questão da crítica era algo que aconteceu exatamente nessa questão que falávamos há bocado, na reação-ação do movimento contra outro movimento. Porque aquilo que tem vindo a acontecer é a existência de uma figura, que é a questão das correndorias e a questão da crítica deixou de aparecer tanto. A quantidade, nas páginas do Jornal de Arte, o tamanho das críticas tem vindo a desaparecer também, porque não é comercialmente viável haver crítica. E depois passa-se a outra questão, que é a grande maioria dos críticos tiveram uma formação através do texto, não foi através do olhar. Isso faz com que o desenvolvimento da sua retina, por exemplo, a leitura dos trabalhos, é feito sempre de uma forma muito conceptual. Leem um texto e a abordagem que fazem as obras é sempre textual, através dos conceitos. Que
faz com que, sim, depende muito da crítica. Depende de quem faz a crítica e depende do seu historial de crítica. Há intertextualidade nos seus trabalhos, porque para além do tal paralelismo quase evidente com a arte contemporânea chinesa, de um ponto de vista pictórico, notam-se ali também, de certa forma, e corrija-me se estiver errado, por exemplo, um certo purgatório, chamemos-lhe assim, bochiano. Nota-se ali alguma influência de Hieronymus Bosch, por exemplo, de Bruegel. São autores que lhe falam particularmente. Sim, para mim essas referências são autores que conseguiram, dão muito prazer e gosto muito de olhar para ela e de senti-las e vê-las e eu adoro esses pintores. São influências marcantes. Aliás, eu comecei copiando, como se fazia no século XVII, XVI, XVIII, para aprender, era a mimesis, era a cópia. Eu copiei. Eu tentava copiar Bosch, eu tentava copiar Bruegel, eu tentava copiar Goya e de vez em quando continuo a copiar grandes autores, porque na cópia que se desenvolve a técnica. Falou-me há bocado em off sobre a questão aqui da China, que eu acho que é uma questão que é muito pertinente, é que aqui consegue-se copiar tudo, até tecnicamente. Para mim, se é uma ótima cópia de um desses autores, porque não, é fantástico. O grande problema é o valor económico que representa essa peça. E há outra questão aqui, que é a questão da criatividade. O ser criativo é outro ponto que é essencial no campo das artes. E isto tudo para dizer o quê? Que ver pintura é algo de extraordinário. Ir aos museus e ver excelente pintura. Que se faz ainda, que se faz hoje ainda. A educação nesse sentido em Portugal. As novas gerações são, quando olhamos para o Portugal contemporâneo, o Portugal em crise profunda, as novas gerações recebem uma educação cultural no sentido de procurar visitar museus, procurar saber quem expõe, o que se expõe, visitar galerias, ou é algo que surge com a idade, o saber apreciar um quadro, por exemplo? Eu acho que aqui, com a internet, vai mudar muitas coisas. O acesso à informação é tremenda. Não temos uma grande tradição pictórica, ou em termos artísticos, se formos a ver, a nossa tradição é sobretudo narrativa. Temos grandes poetas e escritores, não temos grandes artistas plásticos. Durante a nossa história, quem foi que está no livro de História da Arte, temos unicamente, talvez, o Almada Negreiros, que foi o grande modernista que influenciou artistas como Brancusi. A partir daí, grandes referências a Vieira da Silva, a Paulo Arrego. Anteriormente, se formos a ver, não temos uma bagagem histórica pictórica. Isso também penaliza-nos. Penaliza-nos no sentido que não temos algo que está na nossa gênese cultural, que é presente em nós. Daí que nós fomos sempre penalizados nessa formação, que faz que nos dias de hoje, como não temos também esses autores para olhar, temos os naturalistas como o Malhot, etc., mas nunca foram assim figuras a nível mundial que se lê nos livros de História da Arte. Daí que dificulta a aprendizagem do lado mais pictórico. Neste momento, as artes plásticas portuguesas estão boas e recomendam-se. Há uma nova geração de autores. O Carlos é um dos expoentes desta nova geração. Ainda assim, tem capacidade para se afirmar fora de portas? Eu acho que temos muito bons artistas. Falta-lhes a oportunidade. Não existe e nunca política cultural. Temos um país tão pequenino, temos comunidades no mundo inteiro, podia-se criar circuitos culturais em que portugueses da diáspora, como daqui artistas macaenses, que há aqui excelentes, e artistas portugueses podiam criar circuitos de exposição entre Portugal podia ser Porto, Lisboa, Faro, Bragança,
Não existem circuitos de movimentação. Mas existe uma nova geração a aparecer. Mas é muito difícil em Portugal, a crise está a dificultar muito a existência dos artistas. As galerias estão a fechar e torna-se complicado. Neste momento, vende mais para Portugal ou para fora? Digamos que eu vendo muito em Portugal e continuo a vender em Portugal. Tenho os meus clientes, são colecionadores, novos colecionadores, isto é, a faixa etária deles está na ordem dos 40 anos. E vendo também para fora, já vendia um pouco por todo o mundo e pessoalmente não me posso queixar. O nome de Carlos Farinha é conhecido no país em que cresceu, em França? Em algumas franjas, em alguns pontos, não sou conhecido, lógico que não, porque para isso, necessário ser conhecido, é preciso ter uma escala do país inteiro. Eu sou conhecido em alguns meios só. Foi convidado pela Câmara de Lisboa para um projeto no âmbito dos 40 anos do 25 de Abril, pintar um mural, Sim. Uma arte que quase desapareceu, um desafio também. Foi um desafio, foram 9 metros por 3, 27 metros quadrados, isso é bastante. E, aliás, eu tive 4 dias para fazê-lo, porque vinha para Macau, aí, digamos que foi o tipo contra-relógio, foi trabalhar mesmo em força, e fiz um Capitão de Abril, fiz o Salgueiro Maia, com uma bandeira portuguesa, em que baseei-me, por exemplo, naquilo que faz a diferença de Portugal e de França. Baseei-me de um quadro de um artista chamado Eugène Delacroix, e que pintou um quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, em que, em vez de pôr a Ariane com o seio à mostra e com a bandeira de França, que é um quadro bem emblemático, pôs o Salgueiro Maia com uma bandeira portuguesa na mão. Isto tudo para dizer o quê? Este quadro do Eugène Delacroix está na gênese da cultura francesa. Isto é, todos os alunos na escola viram esse quadro no livros de história. E é preciso haver imagens dessas, são extremamente importantes. É uma boa homenagem esta ideia da Câmara de Lisboa, é uma boa homenagem aos ideais de Abril, aos ideais que estiveram por trás do 25 de Abril de 1974. Eu acho que sim, eu acho que qualquer tipo de manifestações artística é importantíssimo. E sobretudo neste tema que é tão importante para nós portugueses, que é o 25 de Abril. O pós-25 de Abril, as pessoas necessitavam se manifestar, pintaram murais enormes, tinham necessidade de falar, de dizer, de mostrar coisas. E esta ideia da Câmara, através da Galeria de Arte Urbana, da Câmara Municipal de Lisboa, acho extremamente positiva e que poderia perfeitamente, e por que não, ser repetida aqui em Macau, por que não, pelo Governo Regional. Eu encerrava esta nossa conversa com uma última questão. Esta exposição à Magal vai estar cá patente durante quase 2 meses, Sim. Até o dia 30 de maio. O que é que o futuro reserva a Carlos Farinha? Olha, o futuro tem aí umas encomendas fantásticas, muitos projetos. Tenho 2 irmãos que um vai-me ocupar 2 anos e o outro 6 meses. E são coisas que eu não posso dizer ainda porque está na ordem do projeto, mas que tenho já começado a desenvolver os conteúdos, que são coisas que demoram muito tempo a desenvolver. Um regresso a Macau está nos planos? Sim, com certeza, com a minha família. Eu não tive a oportunidade de vir cá com a minha mulher e a minha filha, mas gostava que elas viessem comigo na próxima vez, em que seja passear. Oxalá assim seja. Obrigado, Carlos, uma vez mais por ter aceito este convite que foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.